Japa, como é que eu sei que eu posso confiar num fornecedor da China? Como é que eu encontro um fornecedor que realmente vai me mandar o que eu pedi? Como que eu faço para não pedir, por exemplo, um celular e vir uma caixinha de papelão, como eu já vi acontecendo por aí? Como que eu posso realmente confiar no fornecedor que eu trabalho e como que eu acho os melhores fornecedores no AliExpress? Se você também tem essa dúvida, pequeno gafanhoto, vem comigo que é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Uma visão geral sobre como você encontra os melhores fornecedores no AliExpress e um passo a passo de como avaliar todos eles. Bora! Então, para quem ainda não me conhece, aqui quem fala é o Yudi, também conhecido como Japa do Digital. Eu sou um dos sócios da Dropsmart e aqui na Dropsmart nós oferecemos soluções de ponta a ponta para o seu e-commerce dropshipping. Então, antes de mais nada, a gente precisa conversar sobre o que define um bom fornecedor. Você precisa avaliar o tempo para postagem, basicamente o lead time, que é quanto tempo ele vai levar para, se eu pedir esse celular, colocar no Correios e enviar para mim. No caso ali não é exatamente Correios, né? No Ali Standard Shipping. Mas enfim, quanto tempo ele vai levar para fazer esse despacho? Porque não adianta nada eu usar um frete rápido, mas ele levar muito tempo para fazer o envio. Se ele me leva ali 5, 6, 7 dias, isso já gera uma experiência muito negativa para o meu cliente e eu vou ter um delay de entrega, mesmo que o frete seja rápido, mesmo que chegue rápido na casa do cliente a partir do momento que está aqui no Brasil. Então nós precisamos nos atentar a isso, o lead time. E isso pode ser resolvido de forma simples. Basicamente, mandar uma mensagem para o fornecedor e alinhar com ele antes, garantindo que ele está disposto a te entregar num tempo X. E aí, qual que é esse tempo X? Bem, na média, de 1 a 3 dias, ótimo fornecedor. 3 a 5 dias, ok. Mais do que 5 dias, corre que é furada. Fora isso, vem comigo e olha aqui na tela. Aqui no AliExpress, quando você acessa a tela do produto, você pode passar o mouse em cima do nome do fornecedor. Quando você faz isso, você pode ver aqui avaliações detalhadas do vendedor. E aí, olha só que interessante, nós temos aqui tempo de envio. Isso aqui avalia qual que é o tempo que o fornecedor leva para fazer o despacho, esse lead time. Então você pode olhar aqui a partir da nota para ver se faz sentido ou não trabalhar com esse fornecedor. O próprio AliExpress te dá uma indicação. É acima da média, é abaixo da média? Geralmente abaixo da média é ruim. Agora, a partir de 4.6 para cima, você já pode trabalhar com esse fornecedor. Não necessariamente ele é ruim. Você só precisa fazer um alinhamento com ele. Pode ter sido uma série de avaliações aí por algum caso específico. Não leva tanto em consideração o fato de ser abaixo da média. 4.6 acima já dá para trabalhar. Agora outra coisa, ainda falando de entrega, é o frete. Você precisa analisar qual que é o frete que o fornecedor usa. E atualmente, falando de AliExpress, você precisa trabalhar ou com o AliExpress Standard Shipping ou com o AliExpress Direct. Ah, Yudi, mas eu ouvi falar de um amigo meu que faz dropshipping há muito tempo, que ele usa XYZ modo de entrega. Pessoal, existem outros fretes que são muito bons. Outras empresas que são extremamente competentes. Mas com todos os meus anos de experiência e com as várias conversas com vários outros players do mercado, pessoas que têm muita experiência também, o que a gente tem de consenso é o seguinte: AliExpress Standard Shipping é o padrão que tende a não te deixar na mão. Quando entrar Ano Novo Chinês, qualquer tipo de feriado, coisas que você precisa estar atento quando você trabalha com um fornecedor chinês, se você trabalha com AliExpress Standard Shipping, as chances do serviço voltar ao normal mais rápido são muito maiores. As chances de você ter um delay ou um problema muito grande são menores. Quando você trabalha com outras empresas de frete, de logística, o que acaba acontecendo é que você fica muito refém desses momentos. Sem contar que, muitas vezes, essas empresas têm oscilações. Às vezes elas estão entregando em 12 dias. Tá fantástico o serviço. Aí todo mundo no mercado começa a utilizar. Passa um tempo, essa empresa começa a entregar em 20 dias, 25 dias. E aí pronto. Você já tem uma diferença na qualidade do serviço. Eventualmente, 30 dias, ou o produto começa a ser taxado com muita frequência. Todos esses problemas que eu citei são problemas reais de fretes muito conhecidos. Então a minha recomendação é, quando você está buscando um fornecedor no AliExpress, busque por AliExpress Standard Shipping ou AliExpress Direct.
Fora isso, existem outros bons fretes, mas eu nem vou citar aqui, porque realmente minha recomendação é que você vá com esses. Não tem por que fugir dessas duas opções, que são as opções nativas da empresa, do próprio grupo Ali, que é o maior grupo de e-commerce da China e que tem uma super infraestrutura para te atender. Realmente é o que eu recomendo e é o que a gente usa aqui na DropSmart. A outra coisa que nós precisamos avaliar são as avaliações. Óbvio, né? Então nós temos que olhar aqui as notas, né? Como eu disse para vocês, passa o mouse em cima do nome do fornecedor, dá uma olhada nas notas no geral para você ver qual que é a qualidade desse fornecedor e olha também as notas do produto, tá? O produto que você está avaliando. Por exemplo, esse aqui está sem avaliação. Vamos olhar outro. Ó, esse aqui já tem 1.800 pedidos e ele tem uma nota 4.7. E aí você consegue olhar essas avaliações aqui e vai lendo, porque aqui estão vários dos segredos. E uma coisa legal de você analisar são os pedidos que estão no meio do caminho. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Olha muito os pedidos 3, 4 estrelas, porque aqui você vai descobrir muitos problemas. São pessoas que não tiveram, tipo, o meu produto veio errado, por exemplo, que é uma coisa que não te agrega muito. Agora, se você acessa aqui e você vê que é um padrão as pessoas reclamarem, por exemplo, de tempo de entrega, aí você pode entender que esse é um problema do fornecedor. Então, quando você clica aqui no percentual, aparece, ó, por exemplo, 4 estrelas, 12%. Né? Então, vamos ver o que o pessoal está falando aqui. Ó. Chegou, mas bem amassado. Ó. Já é uma coisa para olhar em relação ao cuidado, né? Como que o fornecedor protege a embalagem, mas muitas vezes tem mais a ver com a empresa de logística. E o botão de ligar e desligar eu não gostei. É como se fosse uma alavanca que passa de um lado para o outro. Bem, nada para agregar muito aqui. Outra coisa que você pode fazer, ó, ou traduzir para o português, ou só pegar avaliações do seu país, para ver como é que é a relação dele com brasileiros, tá? Bom, bateria razoável, chegou rápido, achei um pouco fraca, mesmo a carga total, mas para o que preciso me atende, chegou em 14 dias no Rio Grande do Sul, olha só que interessante. Aí você vai lendo. O importante, o que você está tentando buscar aqui? Você está tentando ver se tem alguma coisa que chama muita atenção com relação ao fornecedor, as respostas que esse fornecedor dá, para ver se ele é uma pessoa preocupada, atenciosa, se ele realmente está buscando resolver os problemas dos clientes ou simplesmente se defender aqui. E aí vale buscar aqui nos comentários e ver se tem alguma resposta do fornecedor. Ele geralmente se posiciona quando tem algum problema grave, tipo uma estrela, né? Daí geralmente o fornecedor responde. Nesse caso aqui não está respondendo ninguém. Então claramente é um fornecedor menos disponível. Por isso vale tanto a pena entrar aqui nas avaliações. Outra coisa que você está tentando entender nas avaliações é se a descrição que ele deu para o produto é consistente. Então, se ele vem aqui e promove que a bateria é fantástica, e aí quando você entra aqui embaixo você lê que a bateria é muito ruim, ou que o produto não é barulhento, e aí você entra aqui, o produto é barulhento, você sabe que ele está te dando uma informação falsa. Você precisa estar muito atento a essas coisas. Porque um fornecedor que fala uma coisa e faz outra, é um fornecedor que você não deveria confiar. Tá certo? Então, essa é uma das formas de fazer a análise. Outra coisa, só para você entender se essas notas elas fazem sentido ou não, olhe o número de avaliações e o número de pedidos. Quanto mais pedidos tiverem, mais avaliações tiverem, mais real, mais próximo da realidade são essas avaliações. Se o fornecedor tiver muito poucos clientes, pode ser que ele tenha tido notas muito ruins, mas ele oferece um serviço no geral bom, ele só deu um azar, ou ele tem notas muito boas, mas ele oferece um serviço bem mais ou menos ou ruim, só que ele teve uma boa experiência com os primeiros clientes. Então, algo para você ficar atento, mais avaliações melhor, mas isso não quer dizer que você não vai escolher um fornecedor só porque ele tem poucas avaliações. Então, mais uma coisa que você pode fazer para avaliar a qualidade do atendimento do fornecedor e ver se ele realmente entrega o produto que ele promete, se ele realmente entrega um produto que condiz com a descrição, é passar o dedo aqui e ver em item fiel à descrição qual que é a nota que é dada. Novamente, 4.6 para cima já dá para trabalhar, mais de 4.7, um fornecedor bom, 4.8 para cima, um fornecedor excelente, você pode ficar tranquilo. Bem, a outra coisa que você tem que analisar é disponibilidade. Uma das coisas que mais vão proteger a sua operação é você garantir que o fornecedor está disponível para você. Eu já comecei a dar uma dica. Uma forma é você olhar as avaliações ali e ver se ele responde às avaliações que estão no AliExpress. Se ele não responde essas avaliações, significa que ele não está tão atento aqui. Outra coisa que você pode fazer é vir aqui, clicar em Contate Agora e mandar uma mensagem. Você vai precisar estar logado para fazer isso e aí você vai enviar uma mensagem para o fornecedor na sequência. Veja quanto tempo o fornecedor leva para te responder e aí você vai entender se ele é um fornecedor disponível ou não.
Por que isso é tão importante? Vamos supor que você mandou um pedido errado e ainda não foi processado. Se você consegue falar com o fornecedor a tempo, ele pode reverter essa situação. E aí, ao invés de você tomar centenas de reais de prejuízo ou milhares de reais, você pode simplesmente corrigir mandando uma mensagem. O mesmo acontece se, por exemplo, alguns clientes estão reclamando que o produto veio sem caixa ou veio de uma forma diferente do que estava prometido. Você entra em contato com o fornecedor, já esclarece a situação. Se for um erro na operação dele, ele simplesmente vai lá e corrige para você e já acerta as coisas. Às vezes você precisa que ele inclua algum item, que ele faça alguma coisa na embalagem. Enfim, qualquer coisa que você precisar do seu fornecedor, que é muito comum, é uma parte essencial da sua operação, então você precisa com frequência do fornecedor, você pode ver com ele se for o caso, se ele realmente estiver disponível para você. Por isso que é tão importante ele ser acessível, ele ser disponível. Então faça essa avaliação. Então uma outra forma de avaliar, além da mensagem, se o fornecedor realmente está disponível, é clicar aqui no fornecedor, passar o mouse em cima do nome do fornecedor e olha a nota de comunicação. Como eu falei, 4.6 para cima faz sentido, 4.7 para cima é um bom fornecedor, 4.8 para cima, excelente, maravilha, a comunicação dele realmente é boa. Então é uma outra forma de você fazer essa análise. Então, para fazer uma avaliação final desse fornecedor, nós precisamos identificar se ele é um fornecedor experiente. Quanto tempo que ele tem de mercado? Essa é a análise que nós vamos fazer. Essa está relacionada a todas as outras. Se ele tem uma boa experiência, ele tende a ter um bom histórico, ele tende a ter boas notas. Se ele tem boas notas e ele já tem mais tempo de mercado, significa que essas boas notas são consistentes e você pode confiar mais nelas. Isso te indica que o fornecedor é um fornecedor confiável, que sabe o que está fazendo. Então, quando você combina todas essas avaliações que eu falei junto com essa última, você tem uma visão mais geral do fornecedor e você consegue saber se faz sentido ou não trabalhar com esse fornecedor. Via de regra, pessoal, olhar aqui, esta loja foi aberta desde e olha a data. No caso aqui, novembro 25 de 2020. Esse fornecedor tem menos de um ano no AliExpress. E aí eu tenho uma regra aqui para vocês. Menos de um ano, não. Fornecedor muito jovem, você tem que estar precisando demais trabalhar com esse fornecedor para fazer sentido. Mas, no geral, muita atenção, esse deveria ser um ponto de exclusão para você. De 1 a 3 anos, ok. De 3 anos para mais, fantástico. Esse é um fornecedor experiente e tudo que está sendo trazido aqui de notas relacionadas a esse fornecedor tende a ser um reflexo muito mais real do que realmente acontece. Então, essa é a visão geral de avaliação do fornecedor. Com tudo que eu falei aqui, você consegue já agora escolher um fornecedor com muito mais confiança. E isso vai te dar mais segurança para definir realmente se esse fornecedor faz sentido ou não para a sua operação. Isso vai te dar também muitas oportunidades interessantes. E é sobre isso que eu vou falar na sequência. Eu tenho algumas dicas extras aqui para vocês, não só para avaliar o fornecedor, mas como você melhora a relação com o seu fornecedor chinês. Ter uma boa relação com o seu fornecedor vai permitir que você se salve sua operação em muitos momentos de problemas. Eu já fui completamente salvo pelos meus fornecedores em momentos que eu pedi produtos errados, que o produto estava indo na qualidade não especificada, que eu tive problema com a entrega, estava dando delay, em feriados que eles trabalharam em momento de feriado para conseguir atender a demanda da minha operação. Fornecedores me avisando que o produto não estava de acordo com o que eu estava buscando. Fornecedores me alertando que tinha um preço menor que eu poderia estar vendendo. Fornecedores me alertando de todo tipo de coisa ou me auxiliando de alguma forma que realmente me ajudou a fugir de grandes problemas que eu poderia ter aqui na minha operação. Então deixa eu explicar para vocês aqui como que vocês podem ter uma boa relação com o fornecedor de vocês. E isso vai fazer com que um bom fornecedor, como a gente já avaliou aqui, seja ainda melhor. Primeiro, faça contato. Esteja em contato com o seu fornecedor. Fale com ele, não simplesmente faça pedidos e espere que ele retorne, seja isso. Faça contato. Esteja conversando. Inicie uma relação com esse fornecedor que vai além de só fazer pedidos. O segundo ponto é mantenha esse contato. Não só faça um contato inicial e deu, faça contato e mantenha ele, vá criando e desenvolvendo essa relação. Inclusive, se você puder, faça uma ou outra brincadeirinha. Toma cuidado com as diferenças culturais, tem coisas que são engraçadas aqui que não são tão engraçadas para eles e vice-versa. Mas tente entender, e esse já é o meu próximo ponto, que é entenda bem a cultura. E uma vez que você tiver
mais sintonizado, você vai ganhando mais liberdade para fazer brincadeirinhas, para deixar essa relação mais próxima. Mas falando de cultura, esse é o nosso terceiro ponto e ele é muito importante. Muita gente não consegue desenvolver uma boa relação com o fornecedor porque não entende essas barreiras culturais, essas diferenças culturais que existem. Quando você começa a entender os tipos de comunicação, os emojis que eles usam, inclusive entender que em um determinado momento, quando ele te responder de forma mais direta, ele não está sendo grosseiro, é simplesmente a forma mais direta que eles se comunicam. E aproveitando essa ideia de entenda a cultura, tente fazer ao máximo parte da realidade dele. Exemplo, uma brincadeirinha básica que eu sempre faço com todos os fornecedores. Eu mando bom dia e boa noite em chinês. É só você entrar no Google, ver como é que escreve e pronto, manda bom dia, boa noite, pergunta se está tudo bem em chinês. Às vezes eles vão te devolver uma resposta em chinês e você fala, não, eu não falo chinês, eu só estava mandando mesmo, porque eu estou tentando aprender. E eles ficam bem felizes que você está se interessando pela cultura, que você está fazendo um esforço para estar mais na realidade dele e não só ele precisa se adequar ao que você quer, a forma como você se comunica. Basicamente faça um esforço para ser amigável e para deixá-lo mais confortável. E o nosso último ponto, também está relacionado à cultura, se atente às datas importantes do país. Só um overview para vocês aqui de algumas datas importantes. Dia do Trabalho, festivais, eles têm os festivais lunares e solares, de acordo com o calendário. O Dia Nacional e os Anos Novos. Basicamente tem o Ano Novo Chinês e o Ano Novo Ocidental. Eles comemoram os dois. O Ano Novo Chinês, ele tem uma duração muito maior, basicamente um mês em que a China fica meio parada, mas eu posso explicar para vocês em um outro vídeo como que você se adequa a essa realidade, a operação não precisa parar por causa disso. E o Ano Novo Ocidental, que eles param ali por volta de uns 4 dias, de acordo com o nosso Ano Novo. E é isso, pessoal. Então, com a junção disso tudo que eu trouxe, desde as formas de avaliar um fornecedor, com as dicas extras de como criar uma boa relação com o seu fornecedor, você está pronto para desenvolver uma relação fantástica e conseguir aproveitar essa oportunidade gigante que é criar uma relação comercial com fornecedores da China. Se você faz isso bem, você vai ver como o seu negócio se expande. Se você ainda não sabia alguma dessas informações ou não conhecia alguma dessas dicas, me conta aqui abaixo, me fala aí a que você mais gostou. Mas é isso, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo.